Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre um tema polêmico, mas que deve ser tratado. E muito. A questão do preconceito contra a síndica. Isso, síndico do sexo feminino. Acontece muito preconceito e até agressão. É um assunto que não é tão tratado, mas hoje a gente vai colocar o dedo na ferida. Vem comigo. Estamos aqui com duas convidadas que, somando, tem um número enorme de condomínios. Representativo aqui, o PIB está alto aqui. Temos uma síndica do Rio de Janeiro, que é a Márcia Montalvão. Márcia, muito bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, Ricardo. É sempre muito bom estar aqui, compartilhando conhecimento, experiências, para trazer informação. Nós que agradecemos. E a Karina Napp, que também é uma síndica muito competente. E já percebi aqui nos bastidores que também não tem papas na língua. A gente vai falar bastante coisa e botar o dedo na ferida. Seja bem-vinda. Obrigada, muito prazer estar aqui, é uma honra. E vamos colocar o dedo na ferida. Vou começar com você, então. Vamos lá. Cara, impressionante como ainda existe um preconceito. Existem vários tipos de preconceito. Eu não acho que só contra a mulher que existe preconceito. A gente pode enumerar aqui racial, cultural, social, religião, quer dizer, poderíamos passar horas falando sobre preconceito. Mas na parte condominial, eu acredito que talvez por se tratar de edificação, né, e ainda ter aquela visão de que edificação é uma coisa mais masculina, e por estar, acho que dentro do ambiente das pessoas, a casa das pessoas, onde existe ainda muito preconceito, principalmente o pessoal mais velho, eu acredito, de que o homem é superior à mulher, ou de que o homem que traz o dinheiro para casa, que coisa que hoje em dia já não é a realidade, né? Tem muita mulher que traz mais dinheiro para casa do que o homem. Como que você percebe, de maneira geral, essa visão preconceituosa, se ela é frequente, se ela é uma minoria, se ela existe em quase todos os condomínios, já que você tem uma gama grande de condomínios? Qual que é a sua visão nesse sentido? Olha, o preconceito existe, ele está muito presente, e o preconceito está mais presente, acredite se quiser, nos prédios de classe A e A+. O pessoal de classe B, C, não tem tanto preconceito. Deve ser porque eles já entendem que 51% das famílias brasileiras são sustentadas, e o arrimo da família é a mulher, inclusive. Então eles verem uma síndica mulher não é tão difícil. Em compensação, os prédios de classe alta, que a gente chama, eles têm esse machismo intrínseco, cultural. Então, por exemplo, eu fui eleita num condomínio há 1 mês e meio atrás, junto com o corpo diretivo. Um dos conselheiros na reunião de ontem que eu fiz, falou que ele não gostou de ter sido uma mulher, que a reunião de conselho, por ser uma mulher comandando o prédio, devia ter sido realizada no Café Fotô. Então, assim... É um filho da... mas enfim... Um idiota, a forma do cara falar ainda é um comentário que... Machista, preconceituoso, absurdo, desrespeitoso... mais do que machista, né? Enfim, ele se mostrou, ele mostrou quem ele é. Quem eu sou, eu sei. Ele só se mostrou quem ele era. Que como uma mulher está controlando um condomínio. Entendeu? Que isso é um absurdo, uma mulher controlar um condomínio. Como que eu vou fazer uma manutenção, subir num para-raio? Que isso é função de homem. É um machismo absurdo. E quando, já trazendo aqui a Márcia para a conversa, quando você fala de nível social, eu acho que tem a ver com isso, de que realmente essa mudança da mulher tá crescendo profissionalmente, e em algumas famílias até o homem cuidar das crianças, tem essa troca que antigamente, vamos ser sinceros, Sim. A mulher realmente, poucas trabalhavam, quer dizer, existia uma situação social diferente. E eu acho que na classe alta ainda existe o homem, na maioria, ainda domina financeiramente, e isso acaba ele se sentindo empoderado para poder se sentir superior à mulher, né? Uhum. E aí acaba casando com uma situação dessa. Eu não sei se você, Márcia, também
sofre ou já sofreu esse tipo de tão forte aqui quanto a Karina sofreu? Bom, existem vários tipos de preconceito. Esse eu não sofri ainda, mas já fui assediada sexualmente e moralmente. E moralmente é muito comum, né? Porque existe uma cultura de que determinados assuntos são predominantes de conhecimento masculino. E hoje em dia isso não acontece mais, né? Várias profissões que antes a predominância era masculina, as mulheres estão entrando no mercado e na área condominial cresceu mais de 40% a atuação de síndicas externas atuando profissionalmente na área condominial. Então a gestão ela não pode ser vista de um pedaço, ela tem que ser vista como um todo. E o respeito, ele tem que ser a base de qualquer relação. E o preconceito é justamente a ausência desse respeito. Eu já fui agredida fisicamente e verbalmente, né, que é o mais comum. Fisicamente por homem ou por mulher? Por homem. Tinha um condomínio que a gente estava fazendo modernização e deu um problema em cume de energia, o elevador ficou parado, ele ficou preso com um filho que tem síndrome de pânico, o filho começou a entrar em crise e quando a gente conseguiu liberar ele do elevador, ele saiu em cima de mim, me empurrando e eu quase caí na escada, né, de acesso, enfim, da escada. E aí o pessoal todo falando para eu dar uma lei da Maria da Penha nele, e na polícia, e etc. Mas eu entendi que naquela situação, teve um contexto que não que justifique, mas... Não que justifique, mas assim... E no dia seguinte ele me procurou, me pediu desculpas, me pediu perdão, enfim. Ele estava sob um forte estresse. Ele estava sob um forte estresse, que eu entendo, eu sou mãe, eu entendo. Mas assim, nem por isso justifica a violência ou qualquer tipo de violência. Mas nenhuma violência justifica, mas me faz lembrar uma vez uma história que aconteceu comigo. Meu filho tinha 2 anos, estourou a boca e tinha que operar e... Isso foi 8 da manhã, era 4 horas da tarde, eu estava no hospital e não liberava para fazer a cirurgia, meu filho chorando, você começa a ficar num estado, e aí eu lembro que eu fui conversar com uma mulher e ela começou a ser mal educada comigo no caso, falou, não, tem que liberar, ele que chore, eu tive, falando na frente das câmeras, minha vontade era de bater na mulher. Assim, porque ele que chore, tipo, é coisa de... Não que você tenha feito isso, né? Sim. Mas eu acho que não que o estresse te envolve, ele justifica o caso do que aconteceu. Mas é muito diferente ele ter sofrido um caso como esse do filho estar gritando, acabar de te empurrar depois e te pedir desculpa, do que um idiota que chegou para ela, desculpa, e falou e acha realmente isso que aconteceu. E assim, eu acho que também é importante a gente conseguir ter uma noção de coisas que são preconceito referente à mulher, né? Ou de coisas que o cara... reações que passou do ponto e era com a mulher. Mas porque provavelmente ele faria isso com o síndico homem também. Sim, na outra violência foi taxativo essa questão do preconceito verbal em cima de mulher. Até porque eu acho que as próprias reações, elas são diferentes quando a síndica é mulher e quando o síndico é homem. Certeza. Né? Então, o fato da outra agressão verbal e de usar palavras também de baixo calão, tipo, fica quieta aí, que você não é nada, eu pago seu salário, não existe isso, né? Eu pago o seu salário, você tem que escutar assim, calada. Você tá pensando que é o quê? Então são tipos de frases que são usadas que são totalmente, desnecessárias e são exatamente o que a Karina falou. Mostra só quem é a pessoa e que não tem um pingo de equilíbrio emocional. Eu vou te falar que eu vou dar a minha opinião polêmica agora, eu acho que assim, nesse ponto de falar eu pago o seu salário, não sei o quê, eu vejo com síndicos homens também, né? Não com síndicos homens fortes. Mas não grita, né, com o homem. Mas é porque a covarde é isso. Eu acho que é mais mete o dedo na cara, grita, quer crescer. Eu acho que nesse caso, é mais do que preconceito, é covardia, né? Sim. O cara é tão covarde que ele fala, com homem eu não vou fazer isso porque eu posso apanhar ou alguma coisa. Com a mulher, ou se for um cara fraco, eu vou fazer. E você usar palavras assim, tem uma questão de educação, né? Você discutir com um homem e usar uma palavra de baixo calão, é uma questão de educação, é diferente de você usar com uma mulher. É a mesma coisa do empurrão.
putz, eu empurrar um homem porque eu fiquei nervoso, eu tenho que ter um freio maior com a mulher, né? É uma questão de força, é uma questão de respeito, é uma questão social que a gente entende. E eu percebo que as pessoas hoje não têm muito esse cuidado, né? Além do preconceito, não tem muito esse cuidado no trato, né? Não tem, para mulher sempre são palavras mais agressivas, sempre é um volta pra cozinha, tom mais aqui alto. É seu lugar, eu posso falar mais alto com você, o homem estufa o peito, mulheres estufam o peito, né? Então as mulheres volta não... pra cozinha as mulheres não se respeitam. Tá fazendo aqui? Então, assim, não é só o homem, por ele ter o poder financeiro, tá? Mas a mulher também, ela se sujeita, ela se entende submissa nessa classe social. Então, ela fala, se ela tá lá à frente, como assim ela pode? Eu acho que chega até a dar uma inveja. Olha, ela chegou lá, eu não consegui. Eu não tenho esse status que ela conseguiu ter. E o que ela fez pra subir lá, né? Exato. Ela mesma levanta essa bola, às vezes. Exato. Quem ela foi procurada, quem procurou para ela conseguir estar aqui no comando do nosso condomínio, né? Tem apartamento de 5 milhões, 6 milhões, que eu tomo conta, que eu faço a gestão. Então, assim, como as pessoas devem pensar, pô, são 20, 30 unidades, a cada uma 5 milhões. Como ela chegou aqui para gerir nosso dinheiro todo? Quem é ela na balada, né? Na fila do pão, pra estar aqui? Como assim? Mas tem um ditado muito bom que diz que mulheres se vestem para as mulheres e homens jogam bola, né? E isso é fato. Os homens têm uma união maior. Sim. E as mulheres, culturalmente, no passar do tempo, que sempre precisaram se impor, sempre precisaram se posicionar e quebrar várias barreiras para poder estudar, votar, né? Mais antigamente, votar, exercer a cidadania. As mulheres são muito vistas como duronas, como arbitrárias, mas na verdade a gente tomou muito na cabeça. Sim. E a gente, se não se posicionar, a gente é anulada. E o que eu acho pior na gestão feita por mulher são aquelas piadinhas de alguns homens ou comentários que você escuta do tipo assim, mas como é que ela viu isso? Não é melhor a gente contratar alguma empresa? Não é melhor a gente contratar um engenheiro ou a gente fazer tal coisa? Porque tem essa questão da insegurança. Né? Por mais que você seja segura da informação que você está dando e saiba se posicionar, porque eu conheço o trabalho da Karine e a gente sabe se posicionar e a gente se posiciona e a gente não tem essa questão de a opinião do outro vai fazer a gente agir diferente, a gente tem o nosso posicionamento, a gente defende o que a gente pensa, mas tem essas questões de você ver que ainda existe isso. E muitas dessas vezes a gente precisa ser mais incisiva, a gente precisa se posicionar e enquadrar praticamente a pessoa para ela entender que com a gente tem que ser diferente. E eu gostei, assim, de vocês trazendo eu não gosto muito da vitimização, né? Não. Ai, a mulher como um sexo frágil, ai, porque o homem... Porque, assim, o que eu vejo muitas vezes é uma inversão, né? Antigamente no escritório, há 20 anos atrás, só tem o cara de menino, há 20 anos atrás, os homens comentavam das mulheres, né? Ah, a mulher tá gostosa, ou alguma coisa assim que deixava escapar, não era uma coisa legal, e hoje, se você faz isso, é assédio sexual. Sim. Mas eu vejo no escritório hoje mulheres falando de homens. Ah, o menino que tem a bunda dura, quer dizer, então não pode também inverter valores, né? Não. E entrando um pouco em cima disso, vocês falaram uma coisa bacana, o preconceito da própria mulher com a mulher. Sim. Porque, principalmente quando a mulher é bonita e é mais jovem, e aí ela normalmente usa uma saia, usa talvez aparece o colo quer dizer, tem isso aqui já para outra mulher parece uma agressão absurda. E eu já vi muitos problemas de mulheres, grupos de mulheres contra síndicas que se vestem um pouco mais... que se arrumam, ponto. Se arrumam. São vaidosas. Exato, e tem um corpo mais... que se destaca. Que se destaca, e aí grupo de mulheres querendo derrubar por conta de algo assim. E eu tenho homens que eu vejo bonitos, não sei o quê, e não acontece a mesma coisa. Quer dizer, então assim, tem esse preconceito tem que ser cortado na própria mulher, muitas vezes, né? Sim, porque o problema não tá na vestimenta do outro, tá na cabeça de quem pensa. Exato. Exatamente. Eu já tive corpo diretivo que a mulher mandou deixar de ser membro
porque ela tinha insegurança de mim comigo nas reuniões mensais com o corpo diretivo. Ah, você vai ter reunião com aquela moça de novo? Vou. E olha que eu não me visto, né? Não ponho saias e tal. Eu sou mais de calça. Mais formal. Bem mais formal, mas elas têm ciúmes por isso. Então, assim, a insegurança delas faz com que você seja uma ameaça sexual para elas. Uma coisa doida, porque eu tô ali discutindo financeiro. Mas sabe o que acontece? Mulheres fortes chamam muita atenção. E essa questão do posicionamento que a gente tem não tá ligado só à vaidade. A vaidade vira um detalhe. E aí é um elo fraco que as outras mulheres podem criticar. Porque o resto não tem como criticar. Então, as mulheres fortes assustam. Eu sei que a gente... E é fato, a gente assusta. Sim. Certas pessoas. A gente vê isso no semblante. Quando a gente entra... Eu vejo isso, inclusive, em administradora em assembleia. Sim. Porque eu, por exemplo, no Rio, eu não chamo a administradora para secretariar a assembleia. Eu toco a assembleia. E tem muitos síndicos, que quem toca a assembleia é a administradora. E eu já tive surpresas, e foram muito legais, porque eu tomo isso como elogio, de administradoras falarem: eu nunca estive numa assembleia com uma síndica como você. Eu me recolho a minha insignificância nesse condomínio, porque, caramba, você dominou a assembleia. E eu faço questão de ser assim, porque a gestão do condomínio é nossa. E é a gente que tem que estar inteirado de absolutamente tudo que está acontecendo. Eu quero falar de duas coisas, mas no segundo bloco, porque a gente já esgotou aqui. Uma é o preconceito agora mais para baixo na equipe de funcionários condominiais. Ok. Que isso acontece muito, eu já ouvi até frases sobre isso. E a segunda coisa é como a gente... Acho que já vem vencendo, acho que a mulher tem se posicionando não só no segmento condominial, mas em tudo. E a forma que vocês se posicionam, ao número de condomínios que vocês têm, né? Isso mostra que esse preconceito está sendo quebrado, ele é quebrado. Mas como que a dica para ela que está nos assistindo aqui, para você que está nos assistindo, deve se portar para quebrar esse tipo de idiotice, babaquice, preconceito que tem contra a mulher? Segundo bloco, sexta-feira, te espero.